vamos voltar à nossa história. Após a derrubada da geração espontânea, uma questão continuou. Como surgiram os primeiros seres vivos? Uma coisa todos já sabiam. Da matéria inanimada, os seres vivos não tinham surgido. Então, como é que eles surgiram pela primeira vez na Terra? Esta dúvida vai tentar ser resolvida pela próxima hipótese, a hipótese atual ou da evolução gradual dos sistemas químicos. No final do século XIX, o biólogo inglês Thomas Huxley foi o primeiro a discutir a ideia de que os primeiros seres vivos poderiam ter surgido como resultado de um processo lento, onde haveria uma evolução química em nosso planeta. Essa ideia foi retomada e aprofundada por volta de 1920, por um biólogo inglês, Haldane, e por um bioquímico russo, Oparin. Estes dois cientistas propuseram uma ideia de que a vida poderia ter surgido a partir de moléculas formadas nas condições da Terra primitiva. Esta hipótese nos leva aos primórdios do planeta Terra. Eles propuseram algumas condições. O planeta sendo formado, uma gravidade sendo gerada, radiação solar, ventos de energia solar, e exatamente começa a acontecer a formação de uma atmosfera primária. A atividade interna de formação do planeta libera alguns gases para a atmosfera. Esses gases vão ficar retidos por ação da gravidade, e eles vão constituir um tipo de atmosfera primitiva. Os cientistas supuseram que na Terra esses gases eram principalmente a amônia, o gás hidrogênio, o metano e o vapor d'água. A temperatura inicial do nosso planeta era muito elevada. Durante os primeiros 700 milhões de anos não houve nenhuma superfície sólida na Terra, então uma bola incandescente constituída por rochas fundidas. Foi somente após essa época que começou a se formar, devido ao resfriamento, uma fina camada de material rochoso sólido, a futura crosta terrestre. A água que havia no seu interior, em formação, era expelida na forma de jatos de vapor incorporado à atmosfera. A superfície era quente demais para permitir a existência de água na forma líquida. Sendo assim, essa água evaporava e formava densas nuvens que se resfriavam nas mais altas camadas atmosféricas, dessa maneira se condensando e caindo na forma de chuva. Ao atingir agora a superfície do planeta muito quente, a água evapora e retorna à atmosfera e fica nesse ciclo por muito tempo. As chuvas torrenciais continuavam a cair sem cessar por milhares e milhares de anos, até que a superfície do planeta ela se esfria, a ponto de permitir a presença de água na forma líquida em sua superfície. Durante essas intermináveis tempestades, é claro, eles supuseram que violentas descargas elétricas estivessem acontecendo. Radiação ultravioleta da luz solar também atingindo as moléculas dos gases atmosféricos. Por causa desse clima gerado em virtude da energia excessiva no planeta Terra, essas moléculas, que são estáveis, nós conhecemos hoje da química, elas começaram a reagir entre si e, dessa maneira, começaram a formar substâncias muito complexas, precursoras dos seres vivos. Começaram então a se formar moléculas de natureza orgânica, lá na atmosfera. Por causa da chuva, elas eram arrastadas para a superfície do planeta. Ao encontrar uma superfície aquecida, elas simplesmente reagiam entre si, uma reação de desidratação. Hoje nós sabemos que os aminoácidos, ao serem desidratados, podem estar formando pequenos peptídeos ou proteínas. No caso, esses aminoácidos e outras moléculas orgânicas estão sendo arrastados agora para os oceanos que estão sendo formados. Desta maneira, eles começam a constituir a chamada sopa da vida, ou seja, um caldo de substâncias precursoras das moléculas que formam a vida. Segundo Oparin, essas moléculas orgânicas agora acumuladas nesses lagos, nesses oceanos que estão sendo formados, elas têm uma tendência a se agregarem. E agora, envolvidas pela água, começam a formar pequenos glóbulos conhecidos por coacervados. E com o passar do tempo, outras moléculas orgânicas também são incorporadas por esses coacervados, constituindo dessa maneira, ao longo do desenvolvimento do planeta Terra, as primeiras células, que seriam o início de toda a vida neste planeta. Interessados nessa ideia, alguns cientistas resolveram testá-la. Por exemplo, Stanley Miller, em 1953, construiu seu famoso aparelho onde simulou as condições primitivas da Terra. Desta maneira, ele conseguiu obter algumas moléculas orgânicas no tubo em U, onde está mostrado no aparelho. Essas moléculas obtidas eram aminoácidos.
Outro cientista, em 1957, chamado Sidney Fox, ele aqueceu uma mistura de moléculas de proteínas em água levemente salgada, verificando a formação de esferas microscópicas que ele chamou de microesferas. Na realidade, ele conseguiu obter algumas proteínas aquecendo uma mistura de aminoácidos. Miller e Fox, assim, conseguiram então testar algumas partes da hipótese proposta por Oparin e Haldane. Outra questão agora que precisa ser respondida é: de onde os primeiros seres vivos obtiveram energia e matéria-prima para poderem crescer e se reproduzir? Alguns cientistas sugeriram que os primeiros seres vivos já eram autossuficientes, ou seja, tinham capacidade de realizar uma nutrição autotrófica. Porém, conhecendo as células como as conhecemos hoje, sabemos que isso não seria possível para aquelas células que recém foram produzidas. Portanto, a nutrição heterotrófica é a mais provável a que fosse realizada por aqueles seres recém-produzidos. Como não havia oxigênio livre no planeta, eles não seriam capazes de realizar uma respiração aeróbica, portanto, somente anaeróbica, ou seja, a fermentação. Então, podemos concluir que as primeiras células que surgiram no planeta eram heterotróficas e anaeróbias. A partir do momento que essas células recém-surgidas começam a competir entre si por causa do nutriente, por causa da sopa da vida, surgem os organismos autotróficos, como uma alternativa na obtenção de nutrientes, agora realizando fotossíntese. E nós sabemos que o resultado da fotossíntese é a produção de oxigênio. É aí que surge então o oxigênio no planeta. Surgindo dessa maneira, agora os indivíduos heterotróficos e aeróbios. Portanto, temos uma sequência. Primeiro os heterotróficos anaeróbios, depois os autotróficos fotossintetizantes, produzindo oxigênio. E agora temos os heterotróficos e aeróbios. E agora vamos à nossa última hipótese, a sétima e última hipótese, até que enfim. A hipótese de Robertson. Robertson explica que as primeiras células que surgiram eram células procarióticas, ou seja, células que não tinham carioteca, consequentemente também não havia nenhuma organela membranosa e também não havia nenhuma divisão membranosa dentro da célula. O que ele sugeriu? Que, a partir de um processo de invaginação da membrana plasmática, começaram a surgir pequenas dobras pelo interior da célula. E essas dobras, com o passar dos tempos, foram compartimentalizando as células. Agora, as células procarióticas se tornam, então, as células eucarióticas, com vários compartimentos e agora com a membrana nuclear, ou seja, a carioteca.